você sempre foi um crítico, junto com o Leonardo Gomides, dos conselhos deliberativos. Acho que houve um exagero do Ronaldo, mas exagero que eu digo em número. Você acha que a torcida tinha 20 mil ingressos? 20 mil ingressos, isso é uma independência para a torcida organizada. Eu não acredito que em todos os jogos não tinha, não. Mas 20... eu acho que em alguns jogos pode ser que tenha tido. 20 mil? Sim, acho possível. Então acho um cenário possível. Eu sei, assim, obviamente tem a distribuição do ingresso, não sei a quantidade, mas 20 mil me assustou. Os números são chocantes e acho que pode ter sido amplificado. Aquele negócio, às vezes o cara dá uma relaxada ali no podcast, acha que não tem tanta importância de dar o número exato e tudo, e não imagina o tamanho da repercussão que isso pode ter e acaba, por ser um ambiente um pouco mais solto, exagerando de certa forma, né? Nem por maldade às vezes até por maldade, mas não acho que seja o caso do Ronaldo específico. Mas enfim, CJ, não surpreende muito, né? Os números altos talvez surpreendam, né? 20 mil ingressos, você pode falar, por exemplo, isso surpreende todo mundo porque é o que você falou, é uma independência de ingresso. 150 camisas por conselheiro, você já entrar o ano devendo 2 milhões de camisa para dar de presente para conselheiro, é um negócio que assusta pelo valor. Mas todo mundo sabe que isso acontecia, né? Ou que isso acontece dentro dos clubes. Isso não é só do privilégio, aspas. Não, exatamente. Isso não é só no Cruzeiro. Os clubes associativos, os grandes clubes associativos do Brasil, sempre tiveram, salvo momentos de ruptura, principalmente com relação à torcida organizada, né? Porque existiu ali já em vários clubes, em alguns momentos, rupturas entre diretoria e torcida organizada que foram momentâneas. Mas em todos eles existiam relações promíscuas, tanto com a torcida organizada quanto com o Conselho Deliberativo, que não serviu para nada, né, CJ? O Conselho deixou os clubes chegarem onde eles chegaram, não foi por acaso. O Guilherme Mendes, na sexta-feira, o Cabidão, disse, obviamente por experiência e por ter trabalhado lá, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro formado por grandes figuras. Sim. Umas bem atuantes e outros, como, eu vou usar um termo aqui, mas come e dorme mesmo, mas que não aparece, que não ajuda, que está lá só pelo status. Come e dorme né? mesmo, CJ. Que está lá pelo status. Exatamente. Mas existem figuras Sim. super atuantes, como médicos, advogados, desembargadores, que ajudam e auxiliam o clube na medida do possível, de uma maneira, vamos dizer que, sem remuneração. Só lembrando que o Pedrinho ainda é. E confuso, né? Hoje ele é o dono da SAF. Exatamente. Como é que você viu essa declaração? Assim, te surpreendeu, de certa forma, ou não? De maneira nenhuma, né? CJ. Não, né? De maneira nenhuma. A gente já sabe como é que funciona há muito tempo, como funciona essa promiscuidade entre relações de torcidas e clubes de futebol, né? O Ronaldo cita o Cruzeiro porque, basicamente, é o clube que ele comprou, né? E depois revendeu, repassou ela para o Pedrinho. Mas a bem da verdade é que o Conselho Deliberativo hoje em SAF, CJ, a do Atlético é um pouco mais SAF atuante, porque ainda tem associação. Que está envolvida. O Conselho na Deliberativo, depois da iniciação da SAF, perdeu completamente o sentido, na verdade, de existir. Vai cuidar da bocha, vai cuidar da peteca, vai cuidar de sei lá o que vocês fazem aí, porque do futebol agora não tocam em basicamente nada, né? A não ser que o Pedrinho queira, né? Essas figuras também circulando ali por dentro das instalações do Cruzeiro. Mas eles basicamente, eles se revoltam muito, CJ. Eu sei que vai ter gente mandando e-mail, mandando mensagem, eu não tô nem aí, tá, gente? Mas eles perderam, na verdade, o sentido de existir. O Conselho Deliberativo do Cruzeiro perdeu o sentido de existir. Os membros, no caso, né? O Conselho ainda tem uma questão jurídica ali dentro que faz parte, que é importante. Inclusive, a SAF é que paga a dívida do que os próprios conselheiros fizeram no clube, né? Enfim. Então, CJ, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro, para mim, não fede nem cheira. Para mim, os caras, se existem ou se não existem, para mim é completamente diferente. Não só para mim, eu acho que para toda a torcida do Cruzeiro. É uma palavra forte de um cara que esteve lá dentro e com conhecimento da causa, exagerando ou não, Rafa Miranda. Na sexta-feira, quando o episódio foi ao ar, conversei com muitos torcedores e no final de semana idem. Aí os torcedores comuns, eles ficam pé da vida, cara. Que às vezes entram em filas virtuais ou presenciais por conta de ingresso
E aí fica pé da vida quando acontece algum tipo de benefício. E aí os caras Com vão razão. desacreditando no futebol. Aí vai ficando aquele negócio. É aquele razão. famoso assim, aquela ressaca. Quando você bebe, você fala, nunca mais eu vou beber. Aí o cara fala, nunca mais eu vou torcer. Mas no jogo seguinte ele tá lá, até pela paixão ao clube. Mas que isso dá uma desanimada e uma desmotivada, dá. Com razão, CJ. Apesar de não ser segredo para quase ninguém isso daí. O que surpreende nisso tudo é o Ronaldo falar e da forma como ele falou. Porque raramente dirigentes ou jogadores têm coragem de se expor dessa forma, porque você muitas vezes compra briga com torcedores, com as grandes organizadas. E isso pode ser um grande problema, até na sua vida social. Então, o que me surpreende é o Ronaldo se expor da forma como ele se expôs. Isso me causa até uma ansiedade falou maior. depois que saiu também, né? Tá, mas mesmo assim, quem nós vimos falar depois mas que saiu? a questão da exposição é porque eu acho que tem isso, assim. Mas ele disse que quando ele estava aqui, ele cortou. Então ele já assumiu essa Sim. briga. Ele já assumiu esse papel de acho que isso aqui é certo, mesmo que eu vou comprar uma briga gigante, eu vou fazer. Pelo menos ele falou que fez. Doutor Gilvan de Pinho Tavares também cortou, tá? O Guilherme Mendes na sexta-feira trouxe, falou, ó, na presidência da associação, e eu estava lá, pude acompanhar um presidente que foi muito atuante e que tentava ir contra esse tipo de sistema, foi o doutor E Gilvan. normalmente esses diretores, coincidência ou não, são os mais criticados e os que saem mais rápidos das associações ou hoje das SAFs. Coincidência ou não. Isso me causa uma ansiedade maior de ver o Ronaldo na CBF. Então presta me causa atenção. uma ansiedade. Depois eu quero só concluir, mas Então, pode ir, então. Porque eu queria pegar essa deixa, você falou da CBF, ele tem a declaração dele da CBF. Tá, só concluir. Então conclui. Isso me parece o quê? Isso. Que o futebol é simplesmente no micro da coisa o que acontece no governo, CJ. Os lobbies, os conchavos, e a coisa vai andando. Eu espero que isso não continue nas SAFs. Isso é uma expectativa. Pelo visto, não sei como será. Em todas as SAFs, tá, que eu tô falando. Espero que não continue, mas vamos aguardar.